Que a paz e a harmonia de Jesus possa estar aqui nesse ambiente em nossos corações. Nós tomamos conhecimento da lei de causa e efeito, também conhecida como lei da causalidade, através dos ensinamentos espíritas. Naturalmente, que antes de conhecermos a doutrina, podemos dizer que sabíamos alguma coisa a respeito desse assunto. Porém, não da forma abrangente, coerente e lúcida, como ela é apresentada pelo Espiritismo. Não como uma parte integrante de um sistema doutrinário. E isso por quê? Porque nós que habitamos o lado ocidental do planeta Terra, nós vemos a vida de uma forma linear, de uma forma horizontalizada. O que isso quer dizer? Que nós somos, a visão que o ocidental tem da vida é uma visão pragmática, uma visão objetiva, uma visão prática. Então, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia é muito voltado para a materialidade da vida. Faz parte da cultura ocidental. Então, há um certo tempo atrás, quando nós frequentávamos a escola, que hoje é conhecida como ensino fundamental, nós aprendíamos que para cada ação sempre haverá uma reação correspondente. Isso é uma lei que foi colocada para nós ocidentais por Isaac Newton no final do século XVII. E essa lei, então, ficou conhecida como, para os acadêmicos, como terceira lei de Newton. Para nós, os leigos, nós chamamos de lei de ação e reação. Então, o que ocorre? Naquele tempo, os homens de gênio, os homens de ciência, eles estavam pesquisando as leis que regem o mundo material. E nós, os aprendizes das leis traduzidas em palavras para nós, que estão todas na natureza, nós não colocamos abrangência na lei, exatamente por essa visão ocidental de praticidade e de ligação com a materialidade. Mas o mundo ocidental teve a oportunidade, mais tarde, de colocar abrangência na lei, pelos meados do século XIX. Então, na Paris desse tempo, começou a acontecer nos salões que existiam para as vidas noturnas que acontecia nos meados do século XIX, um fenômeno que ficou conhecido depois como fenômeno das mesas girantes. O comum das pessoas que gostam de vida noturna, ou que gostavam naquele tempo, encararam aquilo como um divertimento. Mas pessoas mais sérias e ligadas a estudo, à ciência, à filosofia, viram naquilo algo diferente. Então, alguém convidou um cientista, um pensador da época, chamado professor Rivaio, para que ele pudesse presenciar o fenômeno. E ele, então, ao presenciar, viu muito mais além do que as pessoas mais superficiais e frívolas que frequentavam os salões viram. E ele deduziu, então, que para toda ação inteligente haverá, então, uma reação inteligente. Ele viu coisas que o comum das pessoas não viram. Por quê? Porque uma mesa respondia a perguntas. E ele pensando, mesa não tem sistema nervoso e não tem cérebro.
Portanto, como interagir com pessoas. Ao invés de encarar aquilo como uma coisa sobrenatural, ele preferiu, então, acreditar que havia ação de algum ser inteligente por trás daquela matéria morta. E ali, então, começava a se cumprir a promessa de Jesus sobre a vinda do outro Consolador. Era o mundo espiritual que estava se manifestando para o mundo material. E aquele fenômeno, mais tarde, seria estudado pelos homens que eu digo é raça humana, não é homem masculino, é o ser humano, que achou por bem continuar aqueles estudos e aqueles intercâmbios. Então ficou conhecido aquele fenômeno como fenômeno mediunidade de efeitos físicos. E ali então começava a nascer o espiritismo com todas as leis que regem a natureza, que tinha sido prometido por Jesus há 2000 anos. E de maneira muito especial nessa fala de hoje, a lei de causa e efeito. E o mundo do outro lado do planeta, o mundo oriental. Qual a visão que os orientais têm de mundo? Totalmente diversificada da visão ocidental. Pela cultura multimilenar, o oriental tem uma visão de vida verticalizada, transcendente. Há milênios já era conhecido no mundo oriental o termo karma, que é uma palavra que vem de uma língua morta há milênios, chamada sânscrito. Mas o karma significa essa dualidade causa e efeito. O Siddhartha Gautama, muito antes dele se tornar o Buda, ainda criança, ele estudava, que era da cultura oriental, estudar sobre a roda do karma. Mas ele só veio entender com profundidade quando ele se tornou o Buda, o iluminado. De sorte que, se chamarmos essa lei de lei de ação e reação, que nasceu de uma visão material, se chamarmos de lei de causa e efeito, nascida da visão espiritualista / espírita, ou de karma, que é a visão oriental, para nós não importa. Tanto não importa que André Luiz, na série dele conhecida, A Vida no Mundo Espiritual, há uma obra chamada Ação e Reação. E trata-se de que a obra? Lei de causa e efeito. Muitas pessoas dizem que a gente tem que manter a nomenclatura certa. Mas acreditamos que não importam as palavras, as ideias são mais importantes. Porque a abrangência que se colocou na ação e reação para se tornar causa e efeito faz parte dessa doutrina chamada Espiritismo. Indiferente do nome. O termo karma migrou do Oriente para o Ocidente com facilidade. Por quê? Porque a nossa visão de vida é uma visão prática, tem abertura. Então ela veio de lá para cá. Não existem pessoas que não sabem o que significa karma. Pode ter um entendimento equivocado, mas já ouviram falar numa palavra que tem milênios que existe. É claro que a visão do oriental sobre karma é muito diferente da nossa. Por quê? Porque nossa cultura é muito diferente da deles. Então nós temos uma visão diferenciada. Mas então o que importa para a gente agora é chegar numa conclusão. Qual a conclusão? Hoje, nos dias atuais, o homem ocidental já tem plenas condições de colocar transcendência em sua vida, mesmo tendo uma visão prática dela, que é cultural.
Nós já temos amadurecimento intelectual, psíquico suficiente e moral para colocarmos a transcendência em nossa vida. Hoje nós temos muito mais amadurecimento para entender que a relação da criatura enquanto espírito é com o Criador. E é importante que assim seja, para cumprirmos aquilo que Jesus falou. O reino de Deus está dentro de vós. Então nós temos que construir o reino de Deus dentro de nós. Não é dessa matéria bruta, porque essa aqui é transitória, ela vai ficar aqui nesse planeta. Ela nos serve por um tempo. É como se fosse um material didático para nós educarmos o nosso espírito. Então, a transcendência, a verticalidade no pensar em relação às questões espirituais, ela tem que fazer parte da nossa vida atual. E também outra questão importante, que não importa qual a nomenclatura que dermos, nós temos que ter consciência de uma coisa, que tudo que é gerado em nós, ou a partir de nós, é de nossa responsabilidade pessoal. Então, com essa ideia já formada, nós vamos agora usar uma pequena frase que foi colocada por Paulo na primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, lá no primeiro século da era cristã. Mas para o final da carta ele dá um conselho para o povo dessa região da Tessalônica, dizendo que, para eles, em tudo dai graças. E gostaria que nós colocássemos ênfase no termo tudo. No primeiro século da era cristã, há mais de 20 séculos, Paulo aconselhava as pessoas a dar graças em tudo que acontecesse em sua vida. Hoje, 20 séculos depois, nós não temos maturidade psíquica e nem emocional ainda para seguirmos esse aconselhamento. Agradecer a tudo que nos aconteça. Então, a proposta inicial é nós montarmos uma equação, cujo resultado vai ser o nosso bem-estar, harmonia, serenidade, tranquilidade interior, que nós chamamos de felicidade. Então, o primeiro fator dessa equação chama-se responsabilidade pessoal, que somado a uma gratidão plena vai dar como resultado um estado psíquico que nós podemos chamar de felicidade. Só uma ressalva: se nós olharmos, interpretarmos essa equação de forma objetiva, a gratidão plena dita por Paulo. Mas o interesse hoje é que nós peguemos essa gratidão plena, mas coloquemos no patamar das nossas possibilidades pessoais. Então, uma visão que, como é uma equação para usarmos na vivência prática de nossa vida, é melhor que nós pensemos: a gratidão plena é limitada à minha estatura espiritual, às minhas possibilidades de acerto. Porque nós sabemos que a gente não vai conseguir ter aquela gratidão que Paulo pediu lá atrás, no século I. Nós precisamos trabalhar isso para que a gente consiga amadurecer essa questão. Mas é um trabalho individual, do sujeito, cada um de nós em particular. Para então nós termos como resultado um estado harmônico em nossa vida, um estado feliz, um estado de serenidade e tranquilidade que a gente dá o nome de felicidade. Então, quanto mais a gente conseguir isso, mais momentos felizes vamos ter em nossa vida. Assumirmos responsabilidade por tudo que
nasce de nós ou a partir de nós. E somarmos a isso, sermos sempre agradecidos. Vai gerar um estado de tranquilidade em nós. Então, a nossa fala é a respeito disso. Falar, nós já falamos a respeito da responsabilidade, que está diretamente ligada à lei de causa e efeito. Como o tema, então, vai se referir a falar a respeito de gratidão. Mas, na verdade, o título é falar a respeito da ingratidão, que é o reverso. Porque a gratidão vai ser o pódio para nós, um dia. Porque o estágio que nós atravessamos tem muito mais ingratidão em nós do que gratidão. E nós precisamos acordar para essas realidades. O que a ingratidão provoca em nós, em nossa vida íntima. Porque a vida íntima é que vai refletir para fora nos relacionamentos. Então, nós precisamos falar a respeito disso. Tem um contexto. Qual o contexto evolutivo que nós estamos vai nos dar o tom. Então, antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos falar um pouquinho do contexto. Porque o assunto gratidão/ingratidão é o texto. Então, qual que é o nosso contexto? Qual que é o nosso ponto de partida? Primeiro item que nós temos que falar é a respeito do mundo em que nós vivemos. Porque nós vivemos num mundo que moralmente é classificado como um mundo de expiações e provas. É um mundo bem inferior, moralmente falando. Na escala, dentro do livro dos Espíritos, ele está bem atrasado. Antes dele só vem o mundo primitivo. A ideia boa é que hoje nós somos trabalhadores da última hora e temos que nos apressarmos, porque o mundo regenerado, nós estamos chegando na antessala dele. Mas ainda temos provas a cumprir e débitos a resgatar. E geralmente, como a natureza do mundo é atrasada, muitas vezes essas provas e esses resgates vêm pela dor e pelo sofrimento. É comum isso acontecer, por causa da imaturidade nossa. E o terceiro item importante é que nós vivemos mergulhados no éter divino, no hálito divino. Então, se estamos todos mergulhados nesse hálito divino, nesse éter, nós estamos todos ligados por fios invisíveis em se tratando do mundo das energias. Então, nós vivemos num mundo onde ninguém está isolado no contexto. Nenhuma pessoa, nenhuma comunidade, nenhuma raça, nenhuma civilização está isolada. Então, existe uma lei chamada lei de solidariedade. Nós estamos envolvidos nela. Então, essas verdades, nós querendo ou não, nós sabendo ou não, ela faz parte da nossa realidade. E se a todos esses itens do nosso contexto evolutivo, nós colocarmos a crença em Deus e na justiça divina, a tendência é nós passarmos a ser mais agradecidos, principalmente nos momentos mais difíceis que estivermos atravessando. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que recebe o título de Bem-aventurados aflitos, no item 3, ele vem falar para nós, o codificador nos fala a respeito da justiça das aflições. Então, ele coloca da seguinte forma: desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça e toda a bondade. Sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo,
não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, o que está dizendo para nós? O conceito que nós temos da divindade faz toda a diferença em nossa vida. Por isso que a relação entre Criador e criatura é a relação mais estreita que nós podemos ter sob o ponto de vista moral e espiritual. É uma relação que já tem o cuidado de Deus, porque Ele é único e perfeito. Então, Ele tem os atributos dele que foram colocados para nós. Alguns que nós temos condição de entender. Então, quem precisa progredir não é Deus, somos nós. Então, está dizendo aqui que as vicissitudes, as dificuldades, os reveses que acontecem em nossa vida têm uma causa, e a causa é justa, porque Deus é perfeito. As leis dele são perfeitas. E a gente sabe que nós participamos do nosso crescimento espiritual através do livre-arbítrio. É uma determinação divina. Nós somos co-criadores em plano menor. Somos responsáveis, mais uma vez, aí a responsabilidade divina, por tudo que é gerado em nós e a partir de nós. É uma verdade que nós não podemos negar. E se quisermos amadurecer espiritual e moralmente, nós temos que colocar essas questões em nossa vivência diária. Porque só a intelectualidade não basta para nos tornarmos mais próximos do Criador, do Pai Criador. É a vivência. E segundo determinação dele, a vivência com os outros semelhantes, que são os irmãos. Então a gente volta no resumo do decálogo que Jesus fez lá no primeiro século da era. A relação com Deus acima de qualquer coisa, e uma relação, para ela ser plena, ela precisa existir o amor. Então ele fala, amar a Deus acima de tudo. Mas, como se ama a Deus acima de tudo? Amando o próximo como se ama. Então, a equação para ser vivida, a gente tem que aprender a se amar. Não é com egoísmo, não. É maduramente, plenamente. Então, aprender a amar com altruísmo. Isso é importante para nós. Para, através do amor que sentimos por nós mesmos, a gente poder sair em direção a todos. E aí, provar então que ama a Deus. Essa é a questão melhor. Então, a visão que se tem de Deus no somatório do nosso contexto é que vai trazer para nós, então, a ideia de ser grato. De estar pronto para agradecer as questões que acontecem em nossa vida. Que Paulo falou lá atrás. O tudo é isso. Porque Kardec acabou de colocar aqui. As vicissitudes da vida têm uma causa. Porque é um efeito, é uma consequência. E se Deus é justo, a causa há de ser justa. Então, é muito claro o raciocínio. Mas precisa virar sentimento, para que a gente dê conta de trabalhar em nossa vida. Para isso, nós vamos começar a falar então do tema central, gratidão. Que, como eu disse antes, é o pódio. É quando a gente consegue chegar no patamar que vamos receber a medalha. Mas são vários patamares. Porque tudo que a gente consegue de melhor é ganho.
O tempo é fundamental para que nós consigamos. E através do tempo foi instituído por Deus que nós tivéssemos uma multiplicidade de existência para que a ação do tempo fizesse com que a gente aprendesse e vivesse para amadurecer a ideia. E assim dando continuidade ao processo. Porque nós estamos no ciclo humano. Mas o objetivo agora é entrar no ciclo angélico. O objetivo principal. Mas nós temos que colocar a humanidade dentro de nós. Que o ciclo humano já nos pertence há muito tempo. Desde o lado do homem das cavernas. Mas será que nós podemos nos considerar humanos em todos os aspectos e em todos os ângulos? Nós estamos realmente vivendo a humanidade? A resposta ninguém precisa dar. É trabalhar dentro de si. Então vamos começar com o conceito sobre gratidão. É um conceito mais elementar, porque a gente não pode ninguém começa a estudar e ir para a universidade. Vamos supor que nós não estamos mais no pré, mas também não tão perto de estar na universidade. Então é um conceito ainda mais elementar, que nós temos que trabalhar para que a gente possa progredir depois para uma forma mais amadurecida sobre gratidão. Então o conceito foi colocado dessa forma. Gratidão é o reconhecimento do bem que outrem nos proporciona. Então outro alguém nos proporciona um bem. Se somos agradecidos, isso é um sentimento de gratidão. É sentimento positivo e harmonizador. Então, sentir gratidão não é bom para o outro que fez a gentileza, não. É bom, é para a pessoa que é grata, porque é um sentimento positivo e harmonizador. Então, ele não precisa ser verbalizado, porque o que importa é sentir, não é falar. Muitas vezes a gente fala obrigada, mas não está sentindo gratidão. É um verniz social. Fica na superfície. Então, na verdade, o sentimento de gratidão ele não precisa ser verbalizado. Então, o outro que prestou o benefício, que a gente vai colocar aqui como benfeitor, ele não precisa cobrar verbalização do outro. É um sinal de amadurecimento do benfeitor também. Não exigir que ninguém venha agradecer. Basta sentir. O importante é o sentimento. Então, voltando, é o reconhecimento do bem que outro alguém nos proporciona, sentimento positivo e harmonizador, portanto, ele não precisa ser verbalizado, mas ele é traduzido no mundo das energias por emanações de alta frequência e de ondas curtas, com brilho e luminosidade. Então, todas as vezes que o sentimento de gratidão é verdadeiro em nós, nós estamos emitindo energias com luminosidade e brilho, de alta frequência e onda curta, porque segue o mesmo padrão de onda de rádio. Vamos falar o rádio, que é muito comum, que a gente sabia sobre as rádios AM e FM. O AM é o quê? Fala ondas curtas, vai a distância maior. A onda é de baixa frequência. E o FM de onda curta, porque é de alta frequência. É onda curta. A onda longa do AM, ela é de baixa frequência. Então, ela é mais longa. Que vai ser, já adiantando aqui, o sentimento de ingratidão. Então, todas as vezes que realmente nós nos sentimos agradecidos, nós vamos produzir essa energia luminosa e brilhante, de ondas de alta frequência e de ondas curtas.
Então, qual que é a consequência disso? Que todas as vezes que verdadeiramente formos agradecidos, essas emanações de alta frequência vão ampliar os nossos contatos com as esferas suaves e esclarecidas da espiritualidade. Nós vamos em direção à luz espiritual. Também a pessoa que recebe, se porventura o agradecimento tiver relação direta com alguém, a pessoa, se está em alta frequência, vai receber essas emanações. Também brilhantes, agradáveis, de bem-estar, é um estado de felicidade, que em nós não perdura, por causa da nossa condição evolutiva. Mas pode se repetir na medida em que nós tenhamos com mais frequência esse sentimento de gratidão. Mas é um estado ideal que ainda não está alcançado plenamente por nós, né? Como eu disse antes, é um pódio, que pode acontecer com frequência, com uma certa frequência em nossa vida. Vai depender do trabalho que cada um de nós fizermos. Agora nós vamos falar do reverso da gratidão. Por quê? Para que a gente possa dar valor à luz, a gente sabe que a gente tem que conhecer as trevas. Da mesma forma, nós precisamos falar a respeito da gratidão para a gente aprender a dar valor à gratidão. Então, o conceito de ingratidão, como é o reverso, é o contrário. Então, é o não agradecimento, não reconhecimento do bem que outrem nos proporciona. Nós não reconhecemos o bem, somos ingratos. É a ausência do sentimento positivo e harmonizador. Bem, se o sentimento positivo e harmonizador está ausente, vai ficar presente o negativismo e a desarmonia, que vai gerar, então, emoções de baixo teor vibratório. Como que se traduz isso no mundo energético? Traduzida por emanações de baixa frequência, ondas longas, destituída de brilho e luminosidade. É rasteiro. Pela condição do nosso planeta, nós já sabemos, todos nós sabemos que tudo que é denso, tudo que é mais pesado que o ar, tende a ir para o chão, por causa da gravidade que puxa. Não é assim? Sentimento, também acontece isso. Então, todas as vezes que demonstramos ingratidão, nós estamos, então, numa faixa vibratória de baixa frequência, sem brilho e luminosidade. E o que acontece com isso? Associa-se outros sentimentos que não são nobres. Por exemplo, não é o indivíduo ingrato, com muita frequência, ele tem atitude não elevada. Primeiro exemplo, o verdadeiramente ingrato, que é ingrato com muita frequência, ele tende a ter raiva de qualquer pessoa que lhe presta um benefício, que nós estamos dando o nome de benfeitor, o estar benfeitor. Ele sente raiva, porque associada à ingratidão vem a raiva, porque ele tem uma natureza orgulhosa também. E a leitura que ele faz é que o outro benfeitor está querendo humilhá-lo. É a leitura que o ingrato faz. Está sendo humilhado pelo outro. Então ele sente raiva, porque é muito orgulhoso. Também acontece de sentir inveja, que a inveja é uma mistura de mágoa e de rancor. Porque o indivíduo que é muito ingrato, ele sabe que o outro é superior a ele. E por isso ele tem inveja. E por isso ele tem o sentimento, que é uma mescla de tristeza e de rancor. Porque ele não reconhece em si que ele não tem as qualidades éticas que o outro tem.
Pode ser até de forma inconsciente, mas acontece. Então, se acontecer conosco isso, inveja é isso, gente. É rancor e mágoa por achar que o outro é melhor. Muitas vezes a pessoa nem está pensando em seguir o exemplo do outro, que é imaturo demais, não dá conta. Mas tem raiva do outro e tem inveja do outro por ele ser o que ele é. Então não aceita que a natureza do indivíduo está superior a dele. Não foi porque Deus deu de graça, não. Nós vimos lá, Deus não é parcial. É conquista através do livre-arbítrio. Mas nós precisamos amadurecer para isso. Então tem consequência o sentimento de ingratidão? Tem. Tanto tem sobre aquele que presta auxílio, como tem sobre a pessoa ingrata. Aquele que presta auxílio. 3 coisas podem acontecer. Primeiro item, que é o ideal. Nós não conseguimos porque nós não somos benfeitores. Muitas vezes nós estamos, mas ser é uma constante. Então nós temos momentos, estamos. Então, se o benfeitor compreende e perdoa a ingratidão recebida, ele, perdoando, ele está exercitando o entendimento e a humildade. Então a frequência vibratória dele não abaixa. Ele continua ligado na frequência alta. Portanto, ele vai continuar tendo simpatia e amor da espiritualidade superior. É uma situação ideal para os benfeitores. É uma que nós temos que trabalhar para alcançá-la com maior frequência. Estou dizendo que nunca alcança, mas não é toda vez que a gente consegue. O segundo item, se o benfeitor se magoa e sofre, que é o que mais acontece. Nós somos pessoas doloridas. Nós ainda temos que trabalhar muito o nosso emocional. Então, o que acontece? Porque a gente cria expectativa em relação ao outro. Principalmente as pessoas das nossas relações afetivas, íntimas. Então, o que acontece? É muito fácil para a gente prestar um auxílio a um irmão, a um marido, a uma mulher, a um filho, a um amigo, e sair magoado porque não viu o reconhecimento da pessoa. E aí, quando acontece essa mágoa, o que acontece? Nós vamos entrar em sintonia, em onda de tristeza e de mágoa. E aí, então, nós podemos sofrer influência dos sofredores espirituais que estão aqui circulando entre nós. Porque a gente baixa a frequência vibratória e cai na faixa do sofrimento. E se isso acontecer com muita frequência, nós vamos estar sempre à mercê dos sofredores, que muitas vezes nem sabem que são desencarnados. Porque Paulo falou para a gente, nós estamos rodeados por nuvens de testemunhas. Então, na dimensão própria do desencarnado, eles estão entre nós. Mas a vibração, a energia é espiritual. Então, nós podemos estar encarnados e estar na mesma frequência vibratória do desencarnado. E o pior item é aquele que o benfeitor vai reagir e revidar. Que aí ele vai entrar na mesma frequência vibratória do ingrato. Que é a pior coisa que a gente presta auxílio, é a pior reação que nós podemos ter. Porque nós vamos assimilar, ao nos tornarmos como o ingrato, nós vamos assimilar a ação dos obsessores espirituais. E se isso acontecer com muita frequência, vai afetar tanto a nossa saúde física como a nossa saúde psíquica. Então, esse item deve ser muito evitado. O segundo, porque como nós estamos em aprendizado, acontece com mais frequência. Porque nós, repito, nós criamos expectativa em relação ao outro que está relacionando com a gente. E isso não é muito bom para nós. Temos que amadurecer que cada um de nós está num patamar. Não adianta ser um objeto da nossa afeição e não estar preparado para corresponder convenientemente. Então, também o amadurecimento nosso entender isso.
que a gente conhece as pessoas e sabe o que pode esperar dela. Por que a gente se magoa? Porque nós levamos tudo para o lado emocional, o que deve ser evitado. Claro que a emoção conta muito, mas ela tem que ser educada. Aconteceu, vamos voltar atrás aqui, ó. O menor tempo possível. Divaldo tem um seminário, ele fala sobre perdão e auto-perdão. Mas ele falou uma coisa interessante. Tenha raiva, que faz muito bem. Não cultive a raiva, que faz muito mal. Porque é a nossa realidade, faz parte do nosso contexto. Então adianta eu falar, eu não vou ter raiva nunca, se eu sou uma criatura emocional. Não está no meu controle, mas está no meu controle voltar para a minha frequência alta o mais rapidamente possível. Isso aí está ao alcance de qualquer um, estando alerta para a questão. Mas também, e Jesus, que é nosso modelo e guia, aconteceu isso com ele. Quando ele foi preso, que começou ali a paixão e a crucificação, ele não abriu a boca para ensinar mais nada. Ele só ensinou com atitude. Por quê? Porque o ambiente e as pessoas envolvidas ali não tinha campo propício para ensinamento mais. Então ele calou a boca. Não ensinou mais nada. Já tinha passado a fase do ensinamento para ele. Então é um exemplo para nós. A gente tem que saber a hora e o lugar. E o indivíduo. Aí ele dizia assim, não dê pérolas aos porcos. A gente, nossa, está chamando gente de porco. Mas ele não estava querendo denegrir ninguém, ele estava dizendo que tem gente que se compraz em chafurdar na lama. E ele é filho de alguém que pode ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa de moral elevada. Mas e daí? O filho gosta de viver igual um porco. O que se pode fazer? Esperar pacientemente que ele amadureça. Porque tem uma consequência também em cima do ingrato. O ingrato, antes de tudo, ele é um imaturo psíquico. Então, o que acontece? Quando a gente é imaturo, a gente tem que dar tempo ao tempo, viver experiências. Então, desencarnado, encarnado, vivendo experiências para evolução, esclarecimento, reflexão, através da renovação mental ou reforma íntima. Talvez vai durar aí 10, 20 encarnações para a pessoa chegar num patamar que dê para começar a trabalhar. Mas não pode desistir. Tem que persistir. Agora, quem não persiste no esclarecimento e na reflexão, está sujeito à dor. Porque aí, quando o ingrato não aceita a oportunidade de trabalho regenerativo, a dor é aplicada como pedagogia, que é uma consequência automática da lei de causa e efeito. Emmanuel diz, num escrito dele chamado Jornada Acima, que por mais dura que seja a lei de ação de causa e efeito, ela é uma resposta às nossas atitudes. É consequência do que fizemos, ou no ontem mais próximo ou no ontem mais distante. Porque isso o mundo espiritual faz, que é a determinação de Deus. Esperar o momento certo para aquele indivíduo colher os frutos da dor. Então, muitas vezes a gente está numa sociedade, a pessoa é ótima, ninguém vê defeito nela, mas a vida dela é só de prova e de expiação grave. Por quê? Ela é ótima porque ela amadureceu e agora ela pode quitar a consciência dela, porque ela tem amadurecimento suficiente para colher os frutos de plantios anteriores. Muitas vezes passa-se milênios. Humberto de Campos tem um caso desse, falando sobre aquele circo que pegou fogo nos anos 60 lá em Niterói. Era resgate de almas do tempo que eles julgavam cristão para as férias. E por que se esperar 2000 anos para colher os frutos?
foi um momento aprazado que um grupo tinha para fazer o resgate. E é necessário que você faça? Sim, porque a consciência do indivíduo cobra. Ele não consegue andar para frente se ele não quitar aquilo ali. Então a gente vê muitas vezes acontecendo essas coisas. Existe uma colheita que vai ser feita, é a consequência, é o efeito de uma causa anterior, né? Então, quando o despertamento espiritual não vem, acontece isso. Tudo é proposto outros itens pedagógicos antes, mas não há reação do indivíduo. Então, vem a contundência. Porque a contundência não vem imediatamente. Nós somos imperfeitos. Muitas vezes a gente é contundente imediatamente com as pessoas. Mas Deus é perfeito. E as leis dele são perfeitas como ele. Então existe isso. Mas o ingrato, ele é imaturo, psiquicamente. Então, frequentemente, o que acontece com o imaturo? Ele não consegue assumir responsabilidade sobre nada. Então, aquela responsabilidade pessoal que nós falamos lá de início é impossível, dependendo do tamanho da ingratidão e do tamanho da imaturidade do indivíduo. Então, ele tende o quê? A tudo que dá errado na vida dele, culpar o outro. E qual é o ser que os imaturos colocam para culpar? Sempre culpam Deus. Eu não merecia isso não podia estar acontecendo comigo. Todas as vezes que chega uma colheita pesada, o indivíduo imaturo quer debitar na conta de Deus. É Deus. Nós devemos evitar de pensar dessa forma, se ainda pensamos. Porque a gente deve se lembrar que na visão espírita, Deus não pune. As leis dele são perfeitas e justas. Então é o automatismo, que as leis de Deus são automáticas. O automatismo da lei de ação e reação, de causa e efeito, é que vai gerar situações difíceis para aquele que se distanciar dele, que é o amor. Deus é amor. Então, quando nós nos afastamos dessa harmonia universal, que é Deus, nós vamos criar situação de sofrimento, que uma hora vai ser colhida. Dessa forma, então, não faz sentido nós responsabilizarmos Deus pelos nossos sofrimentos. Aí tem um item que eu falo dentro de casa espírita. Lá fora, acho que não devo, é falar sobre a lei do merecimento, que há necessidade de se ter maturidade para entender que muitas pessoas acham que é a lei do talião, ou que está se desejando mais para o outro, mal para o outro, e não é assim que acontece. Então, para concluirmos, a doutrina, o Espiritismo nos ensina que nós somos criados simples e ignorantes, mas trazemos o germe da perfeição. Então, nosso objetivo maior é nos tornarmos perfeitos, para chegarmos mais próximos de Deus. Nosso fim último é a perfeição. Nós fomos criados pela perfeição. Mas então, vai depender de nós. Basta que nós tenhamos, então, vamos lembrar a equação lá do início. Trabalharmos responsabilidade pessoal associada à gratidão plena, que vai dar como resultado um estado harmonioso e feliz para nós, que nós damos o nome de felicidade. Muito obrigada, uma boa semana para todos e até a próxima.